Bom dia, o meu nome é Adriano Freire e neste vídeo vou apresentar brevemente o 8º capítulo do livro Gestão Moderna, que aborda a área funcional de finanças. Os tópicos cobertos neste capítulo são a contabilidade, a gestão corrente, o investimento, o financiamento e, finalmente, o anexo sobre a liderança da área funcional de finanças. E este capítulo tem início com um caso muito interessante sobre uma empresa chamada Zoom, que começou por ser muito pequena, mas que depois evoluiu e que em 10 anos conseguiu alcançar a liderança do software de videoconferências com 350 milhões de utilizadores diários e uma valorização que chegou a atingir 130 mil milhões de dólares. Na realidade, apesar das dificuldades iniciais, a empresa angariou capital semente junto de investidores conhecidos, business angels e alguns fundos de capital de risco, e depois, ao longo dos anos, foram realizando sucessivas rondas de financiamento adicionais. Até que, em 2019, colocaram um quarto do capital na bolsa e, nesse mesmo dia, a cotação disparou 72%. Atualmente, a Zoom continua a não se endividar ou a distribuir dividendos e realiza regularmente novos aumentos de capital para financiar o seu crescimento e diversificar a sua base de acionistas e de produtos oferecidos no mercado. E como tem uma margem bruta de 75% e uma rentabilidade do capital próprio de cerca de 25%, muito acima das médias do setor, o futuro da Zoom parece bastante positivo. Muito bem, a primeira parte do capítulo é dedicada ao tema da contabilidade. E na contabilidade importa compreender que há 3 óticas complementares. A ótica financeira tem a ver com a geração de responsabilidades com o exterior, nomeadamente despesas relacionadas com os fornecedores, receitas associadas às vendas aos clientes. A ótica económica, que está relacionada com a criação de valor no interior da própria empresa, por exemplo, gastos com recursos humanos ou os rendimentos com o processamento dos produtos finais. E, finalmente, a ótica da tesouraria, ou seja, a movimentação de dinheiro com o exterior, nomeadamente o pagamento a fornecedores ou os recebimentos de clientes. Por exemplo, se a empresa comprar a crédito determinados equipamentos, vai contabilizar de imediato a despesa em relação aos fornecedores, os gastos só vão ser incorridos ao longo da vida útil do equipamento e o pagamento é contabilizado na altura em que for efetuado. Com base nos registros contabilísticos, é possível criar demonstrações financeiras. E estas demonstrações financeiras são tipicamente o balanço, que apresenta o ativo, o passivo e o capital próprio, a demonstração dos resultados, ou seja, os rendimentos e ganhos, os gastos e perdas e depois o resultado líquido do exercício, e finalmente a demonstração de fluxos de caixa, que considera os fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Mas é interessante verificar que, recentemente, tem havido uma crescente tendência para reduzir a exposição da empresa ao risco através da realização legal de operações fora do balanço. Por exemplo, em vez de fazer o leasing de um automóvel, que envolve contabilizar o automóvel dentro do ativo da empresa e depois os gastos ao longo do tempo, muitas empresas hoje em dia já fazem renting, que envolve apenas os gastos associados ao contrato e não é necessário colocar o automóvel no ativo da empresa. A segunda parte deste capítulo centra-se na gestão corrente, ou seja, no suporte financeiro ao ciclo de exploração da empresa, isto é, à sua atividade regular. E aqui vamos ter muita atenção aos prazos médios de pagamentos, à duração média do nosso inventário, bem como aos prazos médios de recebimentos. Okay? A preocupação é equilibrar o ativo corrente com o passivo corrente para que a empresa nunca tenha que se endividar muito. Por exemplo, os retalhistas compram sempre as mercadorias a crédito aos seus fornecedores e mantêm-nas em estoque durante algum tempo até as venderem aos clientes, seja a pronto, seja a crédito. E se em média as vendas ocorrerem ao fim de 15 dias em inventário, com um prazo médio de pagamento de cerca de 2 semanas, mas as dívidas aos fornecedores forem pagas a 2 meses, por hipótese, então a atividade regular das lojas está a ser parcialmente financiada pelos seus fornecedores. A gestão corrente da empresa é baseada tipicamente no acompanhamento de um conjunto variado de indicadores financeiros. Desde logo o fundo de maneio, para verificar se o ativo corrente é superior ou não ao passivo corrente,
os rácios de liquidez geral, reduzida e imediata, os rácios de gestão, seja para os meios de recebimentos, para os meios de pagamentos, etc. E os rácios de rotação dos inventários, rotação dos ativos correntes, etc. E para realizar uma análise correta, é necessário usar muitos destes indicadores ao longo de vários anos, para garantir que a evolução está a acontecer no sentido desejado. Se possível, também devemos comparar o desempenho da empresa com o de competidores diretos, por forma a verificar se estamos acima ou abaixo do desempenho dos nossos rivais. A terceira parte do capítulo é dedicada ao importante tema do investimento. Numa perspectiva de médio e longo prazo, é necessário compreender primeiro se a empresa tem níveis de rentabilidade e de valorização adequados para depois determinar que tipo de investimentos é que devem ser feitos para o futuro. E recorrendo à análise Dupont, é possível desagregar a rentabilidade do capital próprio em diversos rácios para avaliar a evolução das várias partes da organização ao longo do tempo. Por exemplo, a Nintendo, a empresa de jogos de vídeo, verificou que estava a perder vendas e que a sua rentabilidade também estava a ser afetada. E por isso decidiu em 2012 começar a investir no desenvolvimento de uma nova geração de consolas chamada Switch. Estas consolas foram lançadas no mercado em 2017, portanto 5 anos depois do início dos investimentos, e entre 2017 e agora o volume de negócios da Nintendo mais do que triplicou, os resultados líquidos quase quintuplicaram e a valorização bolsista da empresa também cresceu muitíssimo. Ou seja, conhecendo as dificuldades de rentabilidade e de valor, a empresa investiu e, passados anos, conseguiu alcançar níveis de rentabilidade e de valorização muitíssimo mais elevados. Mas para apurar bem o valor da empresa, é preciso também ter em consideração as suas expectativas de desenvolvimento futuro. E por isso é geralmente usado o indicador valor atualizado líquido, que é baseado nas expectativas dos fluxos de caixa a libertar pela empresa no futuro. E é interessante verificar que nos negócios mais tradicionais, os indicadores de rentabilidade e de valor tendem a convergir porque as estratégias tendem a ser bastante conservadoras, o passado, o presente e o futuro não tendem a ser muito diferentes. Já nos negócios mais digitais, os indicadores de rentabilidade tendem a ser penalizados no curto prazo, porque a empresa está a investir para crescer, mas os indicadores de valor tendem a ser muito positivos, porque as expectativas de evolução futura são normalmente bastante elevadas. Por exemplo, a empresa de streaming de música Spotify, até 2017, nunca teve lucros, estava sempre a investir no crescimento em muitos países e alcançou nesse ano vendas de cerca de 4,5 mil milhões de dólares, com prejuízos recorde de 1,5 mil milhões de dólares. Mas logo no ano a seguir, em abril de 2018, foi cotada na Bolsa, em Nova Iorque, com uma valorização bolsista superior a 26 mil milhões de dólares. Ou seja, a empresa estava com prejuízos recorde, mas a valorização bolsista era elevadíssima. Porquê? Porque as expectativas de evolução futura eram, obviamente, bastante positivas. E, atualmente, a Spotify pretende manter essas expectativas, digamos, em crescendo e espera alcançar 1.000 milhões de utilizadores ativos mensais no mundo inteiro, ultrapassar os 100 mil milhões de dólares de receitas e atingir margens brutas de 35%. Esta abordagem centrada nos fluxos de caixa futuros para valorizar a empresa também é mais apropriada para valorizar novos projetos de investimento, obviamente. De facto, com base nas previsões dos fluxos de caixa operacionais e de investimento, é possível calcular vários indicadores importantes para tomar decisões sobre avançar, adiar ou eliminar projetos de investimento. Desde logo, o valor atualizado líquido, claro, o índice de rentabilidade, o ponto de equilíbrio médio, a taxa interna de rentabilidade, o período de payback, etc. E para lidar com a incerteza natural dos projetos de investimento que se irão realizar no futuro, é recomendável fazer análise de sensibilidade para ver em que medida é que estes indicadores todos são sensíveis a variações, por exemplo, nos custos, nas receitas, etc. A quarta parte do capítulo é dedicada ao tema do financiamento, que consiste, obviamente, na obtenção de recursos financeiros para sustentar a atuação da empresa a curto, médio e longo prazo. E, nesse sentido, existem múltiplas fontes de financiamento, seja financiamento do passivo, seja de financiamento do capital próprio. Por exemplo,
em 2021 e 2022, o Grupo Sonai contratualizou com bancos de vários países operações de financiamento representando cerca de 60% do seu endividamento total de médio e longo prazo. E o mais interessante é que os juros passaram a estar indexados ao desempenho das empresas do Grupo Sonai em indicadores relacionados com a sustentabilidade ambiental, social e governativa, como, por exemplo, a promoção das mulheres a cargos de liderança nas empresas, a redução das emissões de CO2, o aumento da taxa de reciclagem dos resíduos gerados nos centros comerciais, etc. Obviamente, o financiamento da organização deve ser dinâmico para acompanhar a própria evolução da empresa. E, ao longo do tempo, deve haver uma preocupação em assegurar a autonomia e o equilíbrio financeiro das organizações. Nesse sentido, por exemplo, numa fase de arranque, em que o acesso à banca ainda é difícil e oneroso, é habitual os empresários recorrerem aos seus próprios fundos, dos familiares, de amigos, e podem eventualmente também fazer crowdfunding para obter dinheiro do público em geral ou procurar obter subsídios estatais e, eventualmente, em alguns casos, também se recorre a capital de risco. Já numa fase mais avançada, em que o negócio está claramente a provar o seu valor, a empresa não só se consegue já autofinanciar, como pode recorrer a recursos financeiros adicionais do sistema financeiro, de investidores, e, portanto, aqui tem muitas opções. Se, porventura, a empresa decidir ser admitida à Bolsa, então, obviamente, vai ter que se reger pelas normas do mercado de capitais, mas pode continuar a financiar-se também no sistema financeiro normal, no passivo, e, eventualmente, até a fazer aumentos de capital para empresas de fundos de investimento ou investidores estratégicos. Por vezes, as empresas recorrem a uma modalidade diferente de financiamento que engloba financiamento do passivo e do capital próprio, chamada Project Finance. E o Project Finance, como o próprio nome diz, é muito apropriada para grandes projetos de invultados investimentos e que tem uma duração bastante longa. Por exemplo, esta opção foi usada pela empresa Disney quando decidiu desenvolver o parque temático Euro Disney em Paris. Finalmente, o anexo do capítulo é centrado na liderança da área funcional de finanças através da aplicação do mapa EOS. E, como seria de esperar, o perfil governador é predominante nas atividades financeiras para garantir o rigor, o planeamento, a segurança na gestão dos recursos financeiros da empresa. Mas, como sempre, deve haver um bom balanceamento com as características dos restantes perfis para que qualquer tipo de atividade seja bem desempenhada. Por exemplo, as atividades de planeamento financeiro, finanças corporativas, project finance, requerem um bom equilíbrio entre o perfil governador e o perfil empreendedor. Já as relações com os investidores ou com as instituições financeiras exigem uma boa integração entre as características governadoras e sociais. E o desempenho de atividades mais rotineiras, como a contabilidade, a tesouraria, a orçamentação, o controle de gestão, etc., assentam normalmente na combinação dos perfis governador e operacional. E como tive a oportunidade de mostrar no vídeo do segundo capítulo, as personalidades dos líderes de topo impactam inconscientemente nas suas preferências estratégicas e, por isso, também nas suas prioridades financeiras. Por exemplo, os gestores de topo mais empreendedores valorizam muito os objetivos de crescimento e, por isso, procuram assegurar sempre uma boa autonomia financeira, realizando sucessivos aumentos de capital, bem como financiando-se nas instituições financeiras em paralelo. Já os governadores, por exemplo, valorizam muito mais os objetivos de margem e, portanto, procuram minimizar os custos associados ao financiamento externo, fazendo uma otimização da gestão do ciclo de exploração. Desta forma, aumentam o autofinanciamento e diminuem as necessidades externas de meios financeiros. Muito bem, espero que tenha gostado desta breve apresentação dos temas do 8º capítulo do livro Gestão Moderna. Obviamente, o capítulo inclui muitos mais tópicos e exemplos e também balanços, demonstrações de resultados, fluxos de caixa e projetos de investimento ilustrativos, com números concretos, com as fórmulas de vários rácios aplicadas a estes exemplos, e todas estas fórmulas estão também disponíveis, com a devida aplicação, num ficheiro Excel ao vosso dispor gratuitamente, através do site do Strategos Institute.
Por isso, faço votos para que tenha uma boa leitura e que estes complementos digitais lhe sejam úteis.